Mark Fisher é um pensador do nosso mundo contemporâneo com forte influência sobre a explicação do neoliberalismo da nossa sociedade e como isso está ligado à degradação da nossa sociedade. E isso está muito relacionado com o trabalho que eu tenho apresentado aqui sobre a questão da saúde mental nas empresas. E hoje, com a nova legislação, principalmente a partir de maio, existe a necessidade das empresas terem no seu plano de gestão de riscos todo o trabalho de prevenção relacionado à saúde mental. Se a sua empresa ainda não fez isso e vai ser multada por não ter isso, você pode mandar esse vídeo e auxiliar a sua empresa a ter uma resposta e um programa adequado para isso, de acordo com a legislação, de acordo com o que a fiscalização obriga. E aqui eu vou apresentar o pensamento de Mark Fisher e como isso fundamenta por que a política pública ela está buscando responsabilizar as empresas para que saúde mental seja prevenido e seja iniciado o seu trabalho de tratamento e prevenção nas empresas. Acompanha isso porque tem bastante explicação de porquês e a culpa não é do indivíduo, como muita gente faz, como muita gente coloca, como muito empregador coloca. Me acompanha. A epidemiologia da crise psíquica no Brasil, lendo o colapso de saúde mental através da teoria crítica de Mark Fisher. Assim, uma obra bem interessante, um pensador bem interessante, assim, né, que já se foi, né? Mark Fisher, filósofo britânico e crítico cultural, né, analisou como o neoliberalismo molda e obedece à nossa psique. Então, na verdade, a nossa sociedade, o que você vê no celular, o que você vê nas telas, molda o seu jeito de pensamento, a forma como a gente se relaciona. A premissa, a crise de saúde mental contemporânea, ela não é um defeito biológico, não é, a culpa não é sua, a culpa é da sua fraqueza moral, né? Uma coisa, uma leitura freudiana rasa, né? A culpa é do seu pai, da sua mãe. Existe uma resposta política e sistêmica para o que a gente está vivendo. E existe uma necessidade de transformação disso, né? E a política pública que faz com que as empresas se responsabilizem a partir, né, de maio de 2026 é importante que seja implementada para que a gente tente se defender desse processo. O axioma que ele dizia, ficou famoso por isso, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, pela capacidade que o capital, o capitalismo, o poder tem de ir, né, colocando as suas garras e se apropriando de todos os processos de transformação para que eles possam continuar gerando mais resultados, lucro, sem se preocupar com as pessoas. Então, o mecanismo de deflação da consciência, que é o que acontece dentro desse processo, né? Os futuros alternativos, né, nós temos uma atmosfera difusa. O realismo capitalista estabelece o sistema como uma lei inevitável da natureza, bloqueando a imaginação estrutural. Ele diz: é assim, você tem que trabalhar desse jeito, as coisas são assim, os objetivos são esses. Ele não permite modelos alternativos, modos de vida alternativos, porque ele vai mercantilizando tudo. E tudo passa a ser em busca de lucro. E todas as outras coisas expressas se tornam mercadorias e busca-se baixo custo no processo de produção dessas mercadorias para se aumentar o lucro. Então você vai zerando a possibilidade de se criar futuros alternativos. Eu lembro de uma colega, ela disse que a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de pensamento, quando eu falei, eu como economista dizia, mas isso economicamente é inviável, e ela me respondeu, mas por que que eu preciso pensar nisso de maneira econômica? Por que que eu não posso pensar isso de maneira histórica? Por que que eu não posso pensar isso de maneira poética? Por que que eu não posso pensar isso de maneira lúdica? Por que que eu não posso pensar isso de maneira fantasiosa? Então, isso fez na minha cabeça assim, uma explosão de, meu Deus, como eu sou limitado em achar, né, que eu, como economista, era a única forma de pensar, era como economista, né? E então nós ficamos travados na questão da gestão de si, austeridade e competição, um modelo que não permite a solidariedade sistêmica, por exemplo. O sofrimento psíquico torna-se o custo existencial de um horizonte fechado. Eles te fecham no modelo deles e você fica sem opções de expressão, sem opções de expressar a própria vida, e sofre com isso e a culpa é sua.
Entende? O efeito clínico gera impotência reflexiva. Os indivíduos sabem que as coisas estão ruins, mas sentem uma convicção profunda de que nada pode ser feito. Não está bom, não está legal, horas de ônibus, emprego sem perspectiva, as coisas instáveis, eu ganhando pouco, o modelo e eu não sei para onde ir. E isso vai gerar essa questão. A privatização do estresse, a despolitização da dor. É a ideia da a culpa é sua, sabe? A causa estrutural. Essa incerteza da sociedade, ela é uma vantagem para essa estruturação de reprodução de capital. Metas irreais para maior exploração. Isso gera mal-estar. E aí faz uma captura ideológica numa psiquiatria tecnicista que vai ser também explorada pela indústria farmacêutica. Eu estou falando isso de cadeira, né? Estou sentado na cadeira aqui. Trabalhei 15 anos na indústria farmacêutica, na área financeira, e sei muito bem, durante 15 anos de trabalho, mais tempo do que uma faculdade, né? Como que a indústria farmacêutica financia o seu processo de gerar essa noção de falha química e lucrar com ela, tá? Então existe uma operação ideológica. O sistema baseia-se na incerteza crônica para lucrar. Então adoecer o trabalhador é uma forma de lucrar mais, de explorar ao máximo, de sugar ao máximo para o máximo do lucro. Ah, mas isso é ideologia? Então vá conversar com entregadores, vá conversar com motoristas de Uber, vá conversar com pessoas que estão revirando com enfermeiras. Vai conversar com, nem enfermeiras mais, porque enfermeira virou profissão de luxo, né? Técnicos de enfermagem. Para você ver o que é a exploração do trabalho, né? Então, assim, e isso é generalizado. Eu estou citando esses exemplos, não estou dizendo que isso acontece com eles. O ciclo perfeito, o indivíduo paga ao próprio sistema para se curar do mal-estar que o sistema gera. É o lucro da indústria farmacêutica. Tá? Precari... Ó, veja bem, eu estou aqui apresentando, não é minha linha de pensamento exatamente, mas é do Mark Fisher, tá? E eu tenho algumas pequenas diferenças nas soluções, inclusive, mas eu estou apresentando aqui a linha de pensamento do Mark Fisher, tá? Bom deixar claro aqui, porque às vezes as pessoas também confundem. O fazer precarizar. A precarização deixou de ser uma falha episódica para ser estratégia política deliberada. É preciso precarizar a mão de obra. Né? É preciso explorar a mão de obra ao máximo. Não é engraçado que, por exemplo, a gente vai pegar o iFood e o Uber, nessas duas empresas, eles já nem precisam adquirir os meios de produção, né? O carro e a moto e a bicicleta, ele já vem junto com a exploração do trabalhador, né? O trabalhador ele tem que adquirir o próprio maquinário para sua. É uma loucura se a gente pensar isso na Revolução Industrial, né? Como se o operário tivesse que adquirir uma parte da máquina para poder executar o trabalho na fábrica. Percebe como é uma precarização? A ultrassubjetivização. O trabalhador é forçado a ser a empresa de si mesmo, perseguindo imperativos irreais. E é essa venda dessa ideia de empreendedorismo, de que você vai ser. Como é? Outro dia, que uma pessoa me mostrou, né? A moça é doceira, vende doce para os vizinhos e tem um Instagram já com assim, como ficar. Como vencer na vida vendendo doces. E ela, assim, ela tem uma vida simples vendendo doces para os vizinhos, mas ela já assimila nas redes sociais um discurso de empreendedorismo como se aquilo fosse libertador dela. E não, é falso o discurso, porque a vida dela é muito difícil fazendo doces para os vizinhos. O custo psíquico, mobilização total que resulta no medo contínuo do descarte e na perda de estima. Então, ali é a exigência, né? A questão a ideia marxista do exército industrial de reserva ele vai sendo explorado num sentido do exército industrial de horas. Então ele vai
buscando cada vez mais as horas das pessoas. Então deixou de ser do indivíduo e passa a ser as horas. Na minha, isso é o que ele apresenta, Mark Fisher. Eu vou explorar num dos trabalhos que eu estou, inclusive, escrevendo, ele vai explorar a própria energia, né? A própria condição de vida do indivíduo ao máximo, né? Então, eu vou além das horas, né? Vou trabalhar essa questão da própria estrutura individual de pensamento, de energia, né, do indivíduo. A saúde mental no Brasil virou um problema silencioso de injustiça social. Não se fala, não tem instrumentos adequados, é, os detentores dos meios de produção, os empresários, não querem trabalhar numa mudança dessa estrutura, porque tem que concorrer, inclusive, com outras empresas que estão fazendo o mesmo tipo de exploração. Então, o corpo do trabalhador brasileiro tornou-se o principal território do realismo capitalista. Ainda mais porque, no caso do Brasil, como capitalismo periférico, a gente é periferia do mundo, né? A gente assim, o Brasil é exportador de commodities, né? Então, como exportador de commodities, basicamente, né, dentro a, é, é, a gente tem muita dificuldade de fazer algum tipo de desenvolvimento nesse sentido. Então, o processo de desenvolvimento do trabalhador fica mais precário ainda. Você não precisa, né? Já que você se resolveu ser, né, agro é pop, você resolveu ser exportador de commodities, minério, né, também não é. A, a gente não precisa desenvolver mão de obra, não precisa desenvolver o indivíduo, né? Então, aqui, sinais vitais disso: 9,3% da população brasileira tem transtornos de ansiedade. 5,8% da população tem transtornos depressivos. É a maior taxa da América Latina. E faz todo sentido, tá? Ah, não, mas é porque o Brasil. Não. Nós somos um dos países com a maior defasagem, maior concentração de renda, maior defasagem social do mundo. Vocês acham que isso não tem consequência? Ah, mas só pobre tem. Não. Pelo contrário, né? Muitas vezes a depressão do pobre não é nem detectada. Mesmo assim, a gente é o maior índice de depressão da América Latina. 30% da população ativa tem síndrome de burnout ou apresenta algum tipo de esgotamento endêmico no trabalho. É muita coisa. Então, o discurso oficial. Existe um discurso de acesso democratizado à modernização terapêutica e eficácia no controle das crises. É por causa do SUS. E o SUS é algo que a gente tem e que muitos países não têm, mas não significa que o SUS é excelente. Entende o que eu quero dizer? E aí querer resolver tudo pelo SUS é querer resolver a enchente com um balde, e em vez de trabalhar as causas. A causa da enchente não é a falta de balde, né? Se você não resolver as causas, os baldes vão ser insuficientes. A leitura de Fischer: o uso abusivo dos psicofármacos atua como um mecanismo de amortecimento social. E você sabe por que a saída é psicofármaco? E essa é uma questão, por exemplo, nos Estados Unidos muito forte, né? Porque os Estados Unidos, como é excelente no sentido de tentar lucrar com todos os funcionamentos desse processo exploratório, o que você tem? Toda a mercantilização do processo de saúde. Então, assim, as pessoas fogem da ambulância. Se uma ambulância vem te buscar, o doente sai correndo, porque sabe, se ele entrar dentro da ambulância, ele vai ter que pagar anos e anos de dívida. São situações assim que surgem. E a questão, então, a saúde é muito cara para se pagar, porque é tudo privatizado. E você tem a questão de a farmacêutica. Então, você começa a vender remédios para resolver essas soluções. E aí você tem questão de vícios, questões das pessoas estarem dopadas, questões das pessoas estarem completamente presas a remédios de uso contínuo e coisas nesse sentido, né? Então, a medicação opera como uma mercadoria paliativa. Aqui ele coloca como mercadoria é o Fischer, né? Eu trabalhando na indústria farmacêutica e podendo falar sobre isso, é, ela não é uma mercadoria paliativa, ela é mais uma mercadorização, mais uma exploração, uma busca de lucro do sistema, tá?
Então eu estou indo um pouquinho além do que o Fischer apresenta. Matriz do diagnóstico, estou dissecando a ansiedade. Eu vou fazer isso com as principais manifestações. Então, a leitura psiquiátrica tradicional foca na disfunção dos neurotransmissores. Ah, o problema está ali no funcionamento da cabecinha da pessoa. O que o Fischer coloca, não. Assim, é uma resposta psicofisiológica racional ao risco existencial permanente de emprego, moradia, das dificuldades. Então, a pessoa vai ter ansiedade porque ela é completamente instável. Então, transtorno depressivo, né? Aí se diz a psiquiatria a doença biológica, que pode ser endógena ou exógena, né? Por causa das mazelas da vida, desajuste afetivo, que exige intervenção psicofarmacológica reparadora contínua. Aí ele está dizendo, peraí, a manifestação psíquica é da impotência reflexiva. A convicção profunda instalada pelo sistema de que não tem outro jeito, que tem que ser desse jeito. E você é o desajustado. A matriz diagnóstica do burnout. O que diz a, a psiquiatria, a leitura psiquiátrica tradicional? Estresse laboral agudo por falha no equilíbrio. Você não sabe equilibrar a sua vida, você vai trabalhar e está desequilibrado. Então, vocês precisam se capacitar melhor, né? Eu acho ótimo, porque eu trabalhando, né, com a tradição budista, com a meditação, com o mindfulness, as empresas adotaram isso. Ó, agora vai lá, tem um videozinho de meditação. Você não assistiu o vídeo, é por isso que você está estressado, por isso que você está com burnout. Porque você não assistiu o videozinho do professor de meditação. É assim, e a capacidade do, das empresas de se apropriarem do discurso. Eu já ofereci, o cara tá doente, mas ele que não fez, não assistiu o videozinho e não meditou. Então, política sistemática, ele fala, o resultado inevitável da subjetivação. Tudo é culpa do cara, tudo é culpa do empregado. O colapso de um trabalhador forçado a autoexplorar-se até o limite. Eu vou te dizer algo assim muito explícito aqui. Eu vejo como a classe média brasileira tem um discurso achando que é elite. Eh, o- a- os moradores de um edifício que meu pai falecido tinha um apartamento, criaram um sistema automático de recepção de mercadorias, onde os entregadores têm que entregar, digitar senha, colocar as entregas. Esses entregadores estão sendo explorados ao limite, onde eles ganham centavos por entrega e cada segundo conta. Tem que ser atendido por uma central telefônica, tem que digitar a senha para deixar uma entrega, sendo que ele tem que fazer centenas e centenas porque ele ganha centavos por entrega. E ao ver as conversas no WhatsApp do condomínio, mas esses entregadores são mal educados, esses entregadores são gente grosseira, esses motoqueiros e uma crítica a outra classe social, sem entender o nível de pressão e a estrutura que está por detrás. Não, eu preciso receber meu pacote dentro da minha caixa com a senha digitada para receber no meu celular a notificação de que está ali disponível para quando eu puder descer eu vou pegar. Assim, e eu não quero pagar porteiro. Eu não quero pagar mão de obra. Sabe assim, enquanto o brasileiro tiver essa visão de preconceito e não entender essa estrutura de exploração, ele não está vendo nem que ele está sendo explorado. Ele não está vendo que ele está sendo explorado. Ele explora o outro, né? Ele explora o outro para não ver a própria exploração. Economia do desconforto, da identidade de classe, né? A armadilha virtual, a dor compartilhada nas redes transforma-se em identidades diagnosticadas e isoladas. A sociedade consome seu próprio desconforto, no sentido até de buscar conforto numa falsidade de telas, né? A solução é recusar o enquadramento do sofrimento mental como algo que não é político, que não é social, que não é responsabilidade das estruturas. E aí a gente fala das estruturas de política pública e financiadas pelos impostos que devem ser pagos pelo país que menos cobra dividendos no mundo, entendeu? Transmutar o alto porque os dividendos são ganhos, né, em cima de lucros e
aplicações, né, lucros no mercado financeiro, que é taxa de juros. E por que as taxas de juros são altas? Porque as empresas precisam lucrar acima das taxas de juros, então vamos explorar mais os trabalhadores que estão ficando doentes. Então, vai pagar o trabalhador doente também, para tentar equilibrar esse sistema. Assombramentos do futuro. A ontologia no Brasil. O que quer dizer, né, o conceito? A ontologia, o presente sendo constantemente assombrado pelos futuros perdidos. Nós estamos vivendo a primeira geração que vai viver menos. Essa geração já não consegue fazer a compra da casa própria como a geração fazia, a anterior. Já não tem as mesmas garantias que a geração anterior. É um fracasso enquanto sociedade. É um fracasso. E nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando de Europa. É um fracasso enquanto sistema social. O que não acontece ainda na China. Por exemplo, que nós temos vivendo um processo estrutural social um pouco mais eficiente. Então nós vivemos uma nostalgia espectral, a angústia contemporânea, também o luto não resolvido por um horizonte de proteção social perdido, saúde pública e estabilidade trabalhista. Então, olha o empreendedor do lado esquerdo nessa imagem e olha os explorados, né, como diz o discurso neoliberal de antigamente. Mas todos ali tinham segurança, tinham uma certa estabilidade, tinham alguns recebimentos garantidos, tinham férias, tinham 13º. E aí, esse rapaz aqui da esquerda não tem nada disso, nada, nada, nada. O antídoto, o comunismo ácido e a alegria coletiva, né? Que é essa frase é do Fischer também. Eu não colocaria nesses termos, mas vale. Rompendo o feitiço, a saída desse realismo capitalista, desse capitalismo que se acha real, né, exige a ativação de novos horizontes estéticos, políticos e existenciais, né, espaços públicos de convivência, espaços públicos de cultura, espaços públicos de família, possibilidades de vivência que não sejam busca de lucro. A privatização do Parque do Ibirapuera, né? Estão pegando o Parque do Ibirapuera, aí bota restaurante aqui, põe a água de coco a R$ 27 o litro ali, aí, sabe assim? Aí você vai vendo, é tudo privatizado, e aí vai fazendo a gentrificação, né? Só consegue ir quem consegue pagar, porque você tem vários, vai ter academia aqui, então você pega o parque, que era um espaço de convivência pública, e vai criando blocos de geradores de lucro e exploração. Empuxos libidinais, né? Que é a influência psicanalítica na obra dele, né? A busca por novas formas de desejo coletivo, que não sejam capturadas pela lógica da mercantilização e da autoexploração. Foi aquilo que eu falei no começo, por que não termos outras lógicas que não sejam a do lucro? A lógica do sorriso, a lógica da poesia, a lógica da diversão, a lógica da atividade física, a lógica do movimento, entendeu? Então, isso é outro ponto importante. E a transição vital, mover a sociedade dessa raiva, dessa exploração, dessa paralisia, dessa tristeza, dessa falta de opções para a alegria coletiva e a construção de algo que dê opções às pessoas. E aqui nós estamos falando de opções de diversidade, de opções de pensamento. A praxis radical, politizar e coletivizar. A saúde mental não é um produto a ser comprado na farmácia, um produto que culpa o comprador, mas é uma conquista política, é uma conquista social a ser compartilhada. Então nós precisamos ter rede de acolhimento comunitário, precisamos ter intervenções territoriais, públicas, sociabilidade cooperativa. Então a recusa em enquadrar o sofrimento mental como uma questão política é em si uma decisão política. Então é uma negação da política, né? Dizer, olha, a sociedade está gerando esse lixo que são as pessoas doentes. E aí não olhar para o lixo, né, bem entre aspas, das pessoas doentes, é uma decisão política. Transforma a dor privada em demanda estrutural, né? Demanda estrutural das indústrias farmacêuticas. O Mark Fisher tem esse pensamento, é um pouco
pesado, né, duro assim, mas a estrutura tá lá e é difícil você dizer que ela não está acontecendo, né? Os dados, os números, como eu apresentei, mostram isso, eles são crescentes. Então, eu queria que você repassasse esse vídeo para outras pessoas, alertasse isso para outras pessoas. E o meu trabalho é muito nesse sentido de dar soluções na esfera individual, né? Num primeiro momento, para ir tentar esse passo para a esfera coletiva. Mas aí não quero misturar, porque o foco desse vídeo é o trabalho do Mark Fisher. E eu já falei bastante coisa aqui que talvez não seja exatamente da obra dele. Mas as apresentações, os slides, tudo relacionam-se ao trabalho do Mark Fisher. Aí eu vou voltar um pouco nesse tema, talvez ainda com números internacionais para justificar ainda a obra dele, para mostrar como tem razão e sustentabilidade os argumentos, mas é importante você levar essa conscientização para outras pessoas. Eu acho que aqui nós temos muita ajuda, porque primeiro é tirar essa condição de culpa das pessoas. As pessoas entram nesse processo de culpa e acham que elas estão erradas. Então aqui tem um fator muito, muito significativo e importante que pode fazer diferença. Já tirar uma pessoa que está prestes a fazer uma bobagem porque está se culpando demais. E aí perceber essa questão da estrutura e aí saber cortar. Essa estrutura está me fazendo isso, eu não preciso exatamente ser vítima dessa estrutura, começar a aprender a me defender. É aí que eu tento fazer o desenvolvimento de muitos dos trabalhos que eu faço na terapia, no acompanhamento das pessoas, porque não é só a população mais simples que tem esse problema, a população mais carente, a classe média sofre do mesmo jeito. Eu expliquei, né, sofre lá o entregador no apartamento, mas o cara que está lá sem enxergar, sem entender o mundo, achando que o problema são os entregadores que não têm tempo para fazer as entregas, ele também está sofrendo, porque ele também não vê saída. Então, eu ofereço terapia para os dois, né? Provavelmente o que está dentro do apartamento pode pagar, né? O outro lá vai precisar da política pública, tá bom? Então, esse é um pouco do meu trabalho. Tem uma obra aí saindo do forno sobre isso. E leia o Mark Fisher. Vale a pena e é um trabalho que vai trazer muita clareza. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.